Olá, meu nome é Kátia, sou psicóloga clínica há 10 anos. Eu gostaria de tratar um pouquinho de um assunto que está bem presente nesse nosso período aí de pandemia, né? Isolamento social, confinamento. Obviamente somos seres sociais e não nascemos para ficar isolados, longe das pessoas e confinados dentro de casa. E o que aconteceu? Junto com essa pandemia terrível, essas perdas todas que nós tivemos, também acontece uma outra epidemia, mas essa epidemia é silenciosa. É a epidemia de transtornos mentais. A saúde mental das pessoas ficou bastante prejudicada e levando assim aquele tédio, aquele vazio, por não estar fazendo atividades corriqueiras, não estar exercendo sua profissão saindo de casa e toda essa configuração nova que precisamos ter. Jung, o criador da psicologia analítica, ele já falava no seu tempo que 1/3 dos pacientes deles que chegavam à sua clínica nem chegavam a sofrer de neurose, apenas tinham realmente uma falta de sentido em suas vidas. Ele chegou mesmo a chamar de uma neurose de massa, de tantos pacientes que ele pegou com o mesmo tipo de problema. Zygmunt Bauman, né, quem conhece, o sociólogo polonês, ele tratou muito dessa era líquida, né, tempos líquidos, amores líquidos, como as pessoas consomem de forma absurda para preencher um vazio que existe, né, nessa sociedade pós-moderna. Ele tratou bastante a esse respeito e assim, a gente vive mesmo um momento muito maior de vazio, né, em decorrência dessa pandemia, de tudo que vem acontecendo no mundo. Muitas pessoas até têm relatado nesse período de isolamento um maior consumo via internet, etc., e também alimentar, né? Muitas pessoas acabaram engordando em decorrência da pandemia, como se fosse uma espécie de compras ou comer para encher um vazio que apareceu na nossa vida, né? Então, assim, a nossa vida, enquanto temos balada, temos amigos, temos trabalho, parece que, de certa forma, ela está preenchida. Então, a gente não parou muito para pensar nisso, né? Tem um livro muito interessante que fala isso, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Se alguém tiver oportunidade de ler, ele fala dessa dificuldade que muitas vezes a gente tem de ficar em silêncio, de perceber nossa real voz interior, né? Enquanto estamos no meio da multidão ali, a gente não precisa parar muito para pensar nisso, né? A gente passeia, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz tudo. E quando nos vimos confinados em casa, a coisa mudou um pouco de figura. Um teórico da psicologia bem importante nessa questão do vazio existencial, né, foi o Viktor Frankl. Ele é um neurologista e psicólogo vienense, criador da terceira escola de psicologia, que é a logoterapia, e ele trata essencialmente desse sentido da existência humana. Então, assim, ele fala sobre como isso ser uma neurose sociogênica. Isso, inclusive, leva a suicídio. É um vazio existencial, uma busca pelo sentido que não chega a ser uma doença propriamente dita, uma patologia, mas ela é uma neurose mais ou menos como Jung falou da sua neurose de massa, que acomete muitas pessoas. Ele foi prisioneiro em 3 campos de concentração. Viktor Frankl era judeu e ele teve esse infortúnio de ir para campos de concentração e passar um longo período lá. Lá mesmo, no campo, ele percebeu que os prisioneiros que tinham mais uma vontade de sair de lá e para realizar alguma tarefa ou alguém que o esperava, tinham mais chances de permanecer vivo. Era muito comum ocorrer suicídios no campo de concentração devido a todo o sofrimento e etc. Mas ele percebeu que aqueles que tinham essa vontade de terminar algo, ele fala mesmo do próprio caso dele, que ele queria terminar um livro que ele estava escrevendo e desenvolver mais a sua teoria psicológica, e isso motivou. Claro que tiveram N outros fatores, sorte, acaso e etc. Mas ele percebeu que era um componente importante para isso, para não sucumbir. Ele usa até uma frase de Nietzsche bem interessante, que ele fala que quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Então, assim, tendo
um motivo para nós estarmos vivos, a gente sempre vai ter uma força maior, né? Ele fala assim que mesmo a gente sem condições de liberdade, você pode assumir uma atitude de frente a qualquer tipo de condição. Então, assim, mesmo que eu não possa estar livre nesse momento, mas qual a atitude que eu tomo em relação a isso? Eu lembro muito daquele filme Como Eu Era Antes de Você. Então, assim, ele resolve que é melhor se eutanasiar porque ele está vivendo como um tetraplégico. Então, para ele, a vida não tinha mais sentido. Já tem aquele filme Os Intocáveis, que o cara passa a viver a vida daquela maneira e aproveitá-la da melhor maneira possível. Essa é a liberdade que tem o ser humano, de escolher como ele vai se comportar, de como ele vai viver de acordo com as condições que são impostas. Todo mundo passa por coisas difíceis na vida, né? Mas vai ser muito mais importante a maneira como a gente vai se posicionar frente a isso. Viktor Frankl, ele fala de 3 formas práticas para a gente encontrar sentido na vida. Obviamente, eu vou falar muito resumidamente, isso é uma questão mais profunda, mas só para a gente ter um parâmetro geral. Então, ele fala que uma das formas de encontrar sentido na vida são os valores de criação. O que é? Através do trabalho, de um hobby, estudos, tudo aquilo que você pode criar através da sua existência. Então, assim, eu fiquei vivo, no caso dele, para terminar a minha teoria. Então, assim, ter uma tarefa a ser executada, mesmo que ela seja um hobby. Eu quero aprender a tocar violão. Então, assim, é uma maneira de um sentido. O que eu vou fazer com esse aprendizado de violão? Eu vou animar as festas dos meus amigos, eu vou tocar numa creche para alegrar as crianças. Outra forma que ele fala da gente encontrar o sentido na nossa vida são valores de experiência, que o que seria? Através da bondade, da verdade, amando alguém incondicionalmente, servindo aos outros. Então, assim, de repente praticando um trabalho voluntário, se essa é a sua vontade. Então, experienciando essas relações com as pessoas, essa verdade, essa bondade. E uma terceira forma são os valores de atitude, que eu até falei um pouquinho na parte que eu falava do campo de concentração. Então, assim, mesmo que esses 2 primeiros a gente não tenha a condição mínima de fazer, ainda existe a forma de como eu vou encarar tudo aquilo que tá se passando. Sofrimento todo mundo tem, né? A tríade trágica, como ele fala, que é a dor, a perda e a morte. Todos nós passamos em algum momento por isso. Então, assim, apesar disso, como eu vou continuar escolhendo vivendo? Aí vamos novamente lá naqueles filmes que eu falei, né? Um escolheu eutanásia e acabou a vida dele, e o outro escolheu viver da melhor maneira e se divertir, e fez um amigo e estava namorando. Então, assim, como a gente vai escolher atravessar esses infortúnios que nos acontecem? Viktor Frankl até fala de uma pessoa que ele conheceu através de cartas, que ficou tetraplégico e quis estudar, e fez psicologia e dava palestras, ia a convenções, tudo explicando como ele suportou todo aquele sofrimento. Então, assim, a vida dele tinha um sentido, porque ele sabia que aquela liberdade última de ser ele, de ser útil, ninguém poderia tirar. Então, assim, superar um sofrimento, ele sempre é decorrente da gente dar um sentido para ele. Então, assim, aquele namoro, aquele casamento que a gente termina, e, nossa, é dolorido, é doloroso, a gente demora, fica às vezes no fundo do poço, mas assim, aí quando você passa por todo esse sofrimento, você fala, nossa, se não fosse ele, eu não tinha tido atrás de correr na minha casa nova, hoje ganha mais para pagar um aluguel, ou de repente a forma como você vai se relacionar daqui para frente, o que você vai melhorar, o que você vai aprender. Então, assim, quando a gente consegue dar o significado para tudo aquilo que a gente passou, aí sim a gente vai ter condições plenas de atravessar esse sofrimento e crescer com ele. Então, assim, vamos em busca desses valores que a gente mostrou aqui, para realmente a nossa vida ter um sentido. E não deixar esse vazio, que é esse vazio de pessoas, né? No caso desse isolamento, embora agora esteja um pouquinho mais liberado, mas ainda estamos com a vigência do coronavírus aí, ainda não acabou a pandemia. Então, assim, como que interiormente a gente vai trabalhar esse vazio, né? Como que a gente vai conseguir, apesar de tudo, se ouvir, entender
qual o sentido disso tudo na nossa vida, né? Tem muitos memes brincando, né? Já convivi muito comigo, já tô cansada, não me aguento mais. E assim, a gente tem que ver também o nosso gênio, o modo como a gente trata as pessoas, como a gente gostaria de ser tratado. Então, assim, é uma ótima oportunidade para você estar na sua casa, estar com você mesmo, quem mora sozinho, ou estar convivendo com as pessoas da sua família e vendo o que melhor você pode tirar de cada situação dessas. Então, assim, não poder sair no sábado à noite parece a Terceira Guerra Mundial, principalmente quando a gente é jovem, mas de repente a companhia dos seus pais ou das pessoas que moram com você, tente valorizar cada espaço mínimo, né? Cada pedacinho mínimo. Tem uma música que eu não vou lembrar o autor, eu sei que quem canta é o Roupa Nova, que ele fala que a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Então, assim, o tempo que a gente não tá voando, vamos fazer valer de alguma forma, sabe? Para transformar isso tudo em algo positivo para nós mesmos, assim, é bem necessário. Quem se interessar em saber um pouquinho mais da logoterapia, se assim como eu você não teve na faculdade ou sua formação não estar tendo, tem um Instagram muito interessante que chama @logoterapiabr, do Dr. Alberto Neri. Ele é fera em logoterapia, dá aulas muito legais, às vezes aulas abertas, tem uma formação muito interessante. Então fica uma dica aí de um Instagram bem legal se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa teoria de Viktor Frankl.